Pedro de saída vai ser negociado. Diretoria do Flamengo esclareceu tudo. Boletim médico de Alexandre e também do Ayrton Lucas. Todas essas notícias e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão nessa segunda-feira. Já desejo a você uma boa semana. Peço a você, meu amigo, minha amiga que não é inscrito ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se. Deixa o like também, que o like ajuda muito o nosso trabalho aqui na plataforma, tá certo, galera? Bom, bora lá para as últimas notícias do Flamengo. Deixa eu começar passando para vocês a agenda do Flamengo nessa semana. Tem dois jogos muito difíceis, que na minha opinião são jogos chaves aí para o Flamengo seguir nessa boa sequência na temporada. Ó, na quarta-feira, o Flamengo enfrenta fora de casa o Santos na Vila Belmiro. Jogo esse marcado para as 8 horas da noite. E no domingo, às 7h30 da noite, no estádio do Maracanã, tem um clássico aí contra o Fluminense. Então são dois jogos pesados, dois jogos difíceis que o Flamengo vai aí para tentar se segurar na liderança do Campeonato Brasileiro, tá certo, galera? Ontem o Cruzeiro acabou vencendo o seu jogo, passou por cima, né, do, do Grêmio e empatou em número de pontos com o Flamengo na tabela, tá, pessoal? O Flamengo é líder com 27 pontos e o Cruzeiro também tem 27 pontos, porém o saldo de gols do Flamengo é de 22 gols marcados contra 12 do Cruzeiro. O Bragantino é o terceiro, venceu o Corinthians, foi a 26. O Bahia venceu o Atlético Mineiro, foi para 24. O Palmeiras é o quinto, com 22 pontos, não jogou na rodada por conta aí da participação na Copa do Mundo de Clubes, tá certo, galera? Bora falar sobre o boletim médico, porque o Alexandro e o Ayrton Lucas saíram machucados do último confronto contra o São Paulo. O Alexandro saiu no comecinho do jogo, entrou o Ayrton Lucas e ele sofreu um corte na perna profunda, imagem muito forte, e também foi substituído. O Flamengo soltou uma nota dizendo que o Alexandre tem uma lesão na coxa esquerda e vai virar desfalque no Flamengo. O Ayrton Lucas recebeu alta do hospital no domingo. O lateral está sem dores, está tudo bem. Ele teve apenas ali um corte na perna esquerda. Então, Ayrton Lucas provavelmente joga contra o Santos. Já o Alexandro é desfalque quase que certo, tá certo, rapaziada? Bom, bora aproveitar e mudar de assunto, porque o Flamengo soltou uma nota dizendo que não vai vender nenhum jogador nessa janela de transferências. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Pedro, porque o Pedro, segundo seu staff, quer ser negociado. Olha a nota que o Flamengo soltou. Durante o período de janela de transferências, é natural que as propostas de sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas. O clube reforça ainda que, neste momento, não tem interesse e tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento, nesse sentido, apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes e intermediários. Especulações divulgadas de formas irresponsáveis, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente de futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos, foi a nota que o Flamengo soltou aí para a imprensa. E sobre o Pedro, depois da entrevista do Felipe Luiz, o Vene Casagrande entrou em contato com os representantes do Pedro. E os representantes disseram que vão procurar uma proposta para o jogador ser negociado do Flamengo. A resposta dos agentes foram essa, que vai procurar a melhor proposta e vai apresentar para o Flamengo. Existe aí uma história, né, uma notícia que o Zenit e o Besiktas da Turquia têm interesse na contratação do jogador, mas o Flamengo, em nota, já soltou a informação dizendo que só libera o Pedro e qualquer outro jogador mediante ao pagamento da multa. Nessa segunda-feira,
o Pedro se reuniu com o elenco e esclareceu todo o fato ocorrido. Segundo a informação do Globo Esporte, o Pedro se reuniu com o elenco em portas fechadas antes do treino dessa segunda-feira, para prestar esclarecimentos sobre sua postura na última semana. O Felipe Luiz não participou do encontro. De acordo com o Globo Esporte, na conversa, o camisa 9 disse ter sido abalado pelo vazamento de prints em que o profissional do clube colocava a venda por 15 milhões de euros. Admitiu o rendimento abaixo, mas não pediu desculpas e reforçou que considerava importante apresentar sua versão aos companheiros. Pedro também comentou as críticas de Felipe Luiz. Concordou com a decisão de não ser relacionado, mas se incomodou com os termos lamentáveis e ridículos, avaliando que o treinador passou do tom. Não houve qualquer tipo de reação ou resposta de parte dos companheiros. Agora eu quero perguntar para você, se ele se reuniu com o jogador, com os jogadores, né? Sem presença de ninguém, só jogadores. Algum jogador vazou essa conversa pro jornalista, cara. Algum jogador vazou. Ou o próprio Pedro, não sei. Porque se for uma conversa fechada, somente os jogadores, algum deles vazaram a conversa pro jornalista, né? Não foi só o Pedro, a culpa não é do jornalista. O jornalista está lá para fazer o seu papel, mas alguém vazou aí essa informação e pode ter que o X9 seja um dos jogadores do Flamengo. E isso é muito grave. Vale lembrar que na notícia, o Globo Esporte fala que o Pedro conversou com os jogadores, não conversou com o técnico Felipe Luiz, mas creio que isso vai acontecer, tá certo, galera? Tudo esclarecido, o Pedro não vai ser negociado, pelo menos é o que o Flamengo diz na nota, e mesmo se ele pedir para sair, acho que o Flamengo não libera, tá certo? Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço para você e até mais. Tamo junto!